Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Estende suas mãos, vamos orar, agradecer a Deus por você que trouxe seu dízimo, sua oferta, né? Pedindo as ricas bênçãos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos seus filhos, Senhor. Sabemos, Pai, que são tempos difíceis, ó Deus, mas mesmo assim os seus filhos têm confiado na sua provisão. Então eu peço, não desampare eles, Senhor. Não faça com que eles sejam envergonhados, Senhor, ou que o adversário possa ter razão na afirmação, confiou em Deus e não teve sucesso. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que ouve e que responde, Senhor, e aqueles que cumprem o princípio com amor e liberalidade, eles gozam, Pai, de um privilégio de receber a Tua bênção. Por isso nós abençoamos os Seus filhos e filhas com essa bênção, Pai, independente da quantia, independente do valor, é o princípio sendo cumprido, então que eles escolham. Pai, aqueles se sentiram desejosos, mas ainda não tem, eu peço, abençoa eles também, Pai, prospera eles também, para que eles possam também ter essa disposição de ofertar na sua casa, Senhor, que a sua bênção alcance a todos, os que estão aqui, os que estão na live. Peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja conosco nessa ministração da Tua Palavra, pois nós carecemos, Senhor, de ouvir da Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Eu não sei se você fez o seu pedido, né? Se você fez, depois ali tem caneta, tem papel também. Você deixa o seu pedido aqui. Aí hoje nós vamos fazer assim. Vai ter a oração, né? E você vai levar a caixinha com você. Você vai passar essa semana orando. Quinta, antes do culto, nós vamos queimar esses pedidos, porque a partir de quinta que vem nós estaremos em campanha. Então, não serão mais pedidos esporádicos, serão os pedidos da campanha. Todo o foco é na campanha, outubro e novembro, tá? O que você vai fazer? A sua vida, ela é constituída de 3 pilares: espiritual, afetivo, área emocional, né? E a área que mais toca o ser humano, que é a área financeira. Se eu falar para você fazer 3 pedidos e deixar a sua escolha, provavelmente você vai na área espiritual. Aí você vai estar recebendo dons, visões, mas não vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Então você fala assim: de que me adianta dons se eu não tenho o que comer? Se você pedir a área financeira, você vai morrer na fé, porque você não vai sentir presença de Deus, você vai estar às vezes com a saúde ruim, vai estar bem do dinheiro, não vai estar faltando nada para você, mas a sua vida não vai estar completa. E da mesma forma, se você fala assim: eu quero viver um casamento pleno, mas não tem dinheiro e não tem a presença de Deus, então o que o Senhor ministrou no nosso coração? Um equilíbrio, um pedido por cada área. Então assim, você vai escolher um pedido espiritual. Esse pedido espiritual tem que acontecer. Você vai fazer um pedido financeiro. Pastor, eu estou bem. Financeiramente eu não quero pedir nada para Deus. Então na área afetiva, você olha se você tem algo na sua saúde e algo que precisa melhorar na sua área afetiva, emocional, uma cura emocional, um trauma. E a campanha vai ser essa. Quantos dias será uma campanha? Você vai decidir. Menos que 3, não. Você vai entrar em oração a Deus e vai perguntar para Deus: Deus, quanto tempo eu faço? Por que menos que 3, não? Porque nós vamos, se você fizer 3 quintas-feiras, somando-se esse período dá 21 dias. Você vai ver que, biblicamente falando, foi um tempo de resposta para um grande homem de Deus, o Daniel. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele pediu, o anjo veio. Ele ficou retido nas regiões celestiais, mas ele persistiu, então veio um socorro do céu, e no último dia, no 21º dia, ele trouxe a resposta. Então, menos que 3 quintas você não vai fazer. Pastor, eu senti de fazer uma só. Deixa de ser carnal. Faça pelo menos 3. Pastor, eu senti de fazer 7, porque vai dar no total de 8, tá? Vai dar, se eu não me engano, são 4 quintas de outubro, 4 quintas de novembro. Vai dar 8. Pastor, senti de fazer uma de 3 agora em outubro e outra de 3 em novembro. Aí é você e Deus. Você está entendendo? Não recebi uma direção específica nesse sentido. Então a gente vai preparar, nós vamos fazer, né,
o papel certinho para você. Aí você, o que eu recomendo para você? Nesta semana, pergunte para Deus. Que pedido você deve fazer? É o maior conselho que eu te dou. Por quê? Porque você pode fazer um pedido esporádico, mas você não está pronto para receber. Deus vai ouvir o seu pedido? Vai. Só que você não está pronto para receber. Aí então Deus tem que preparar você. Sabe aquela pessoa que pede paciência, né? Senhor, me dá paciência. E começa a vir só gente brigando, gritando com você. Não pediu paciência? Então Deus está te preparando para ser uma pessoa paciente, não é? Você está entendendo? Então Deus tem que te preparar. Você vai ver que raramente Deus diz não. Você já reparou? Quem já percebeu isso na palavra de Deus? É muito raro Deus dizer não. Você vai ver que normalmente Deus dá um não em resultado a uma desobediência. Moisés desobedeceu a Deus, Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Mas Senhor, não vai. Eu falei para você fazer assim, você fez assado. Você está diante de mim. Você fala face a face comigo. Você é diferente de qualquer homem que passou nessa terra. E você não guardou o meu nome. Você não santificou o meu nome diante dos filhos de Israel. Então ele tomou um não. Mas olha o que Deus fez com ele. Você não vai entrar, mas aquela é a terra prometida. Tá vendo? Tudo isso é o que eu vou dar para Israel. Então você está vendo, mas entrar você não entra. Então Deus deixou ele ver. Você está entendendo? Então assim, só para você ver o tamanho da misericórdia do nosso Deus. Tá? Então assim, pergunte para Deus, Deus vai te direcionar. O próprio Espírito Santo vai dizer o seguinte, olha, pede, às vezes você está no trabalho, né? E você está com medo de alguma coisa. Aí Deus fala assim, pede um aumento de salário para mim. Às vezes Deus fala assim, pede para ser o gerente do lugar. Você está entendendo? Deixa o Espírito Santo conduzir você. Às vezes você está assim, Deus fala assim, ó, tá vendo aquela loja ali? Entrega o seu currículo nela. Você está entendendo? Aí qual que vai ser o seu pedido? Deus, eu quero entregar o currículo na loja tal. Você está entendendo? Deixa o Espírito Santo te direcionar. É um conselho que eu dou. Você vai ver que o sucesso vai ser muito maior. Vai ser a chance de você ouvir uma resposta vai ser muito rápida. Muito rápida mesmo, tá? Então lembrando, é os 3 pilares, um pedido para cada um. Quer pedir algo hoje? Peça, anota, nós vamos orar, clamar. A diaconisa vai levar a caixinha para a casa dela. Ela vai passar a semana inteira orando por esses pedidos específicos e nós vamos queimar antes do culto na quinta que vem. Mas aí nós começamos a campanha oficialmente na outra quinta. O nosso foco na quinta vai ser esse, tá? Para quê? Para que vocês possam usufruir de um tempo de graça e de favor. Se Deus mandou fazer uma campanha, é porque Ele quer abençoar os seus filhos e filhas, amém? Dar saúde, dar respostas, dar dons, né? Encher do Espírito Santo. Deus quer fazer um milagre no nosso meio, amém? Então, o Senhor colocou no meu coração hoje a gente conversar um pouco sobre fé. Precisamos falar sobre fé, né? A fé, o tema que eu sugeri para essa palavra foi a fé que Deus espera de nós. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de acreditar. Por quê? Porque nós não vemos Deus. É raro as pessoas que vão dar um testemunho que teve uma visão do céu, viu o trono de Deus, viu o anjo. Não são comuns essas pessoas. É muito, né? E você vai ver que mesmo essas pessoas que falam que vê antes subindo e descendo, a maioria, se brincar, está desviada. Se apegou à visão, não se apegou à palavra. Então nós precisamos o quê? Acreditar que existe um Deus, né? Imagina você na tribulação, foi mandado embora, tá com um casamento ruim, tá com um problema de saúde, tá acontecendo um monte de coisa e você ainda tem que acreditar que existe um Deus que está olhando por você. Você entende? Pastor, mas quando eu venho na igreja, eu sinto os negócios dentro de mim. Então, se você chamar qualquer pessoa aqui, se eu chamar, olha, tem uns vídeos aí na internet, por exemplo, tem um cara aí que ele vai dizer o seguinte, que eu hipnotizo vocês. Que eu fico lançando sugestões na hora do culto, aí na hora que eu chego em você, falo, receba o poder de Deus, aí você cai, porque eu te hipnotizei. É isso que ele vai dizer. Então aí fora o mundo vai ter explicações para o que acontece.
Por que você está emocionado? Porque eu toquei lá no seu, né? Lá no profundo do seu ser. Eu consegui usar toda a minha oratória para te tocar. Então você chora. Você não chora vendo um filme? Imagina uma boa pregação, uma boa palavra. Eu vou conseguir tocar você. Então o povo aí de fora, eles vão dizer que nada disso é Espírito Santo. Que tudo isso é manipulação. Então como acreditar que é Deus agindo ou se eu estou manipulando você? É sobre isso que a gente vai conversar esta noite, amém? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe quem? Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou galardoador é o mesmo que dá presentes. Toda pessoa que busca Deus recebe presentes. Então veja, ainda que você chegue na presença de Deus sem pedir nada, Ele tem um presente para você. Deus nunca se apresenta para você de mão vazia, nunca, jamais. Isso nunca vai acontecer. Nunca, 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 nunca. É por isso que Deus espera que você nunca venha de mão vazia para Ele. É o mesmo pensamento, porque você é filho dele. O Espírito dele habita em você, então você tem que compartilhar o mesmo sentimento do Pai, tá? Nosso país, ele é tido como cristão. Vocês concordam comigo? Tá cheio de igreja, né? Católica, evangélica, né? Até partes do espiritismo que apregoam sobre o evangelho de Jesus. Então estima-se que entre 87% e 90% do nosso país é cristão. Por causa disso, a palavra fé se tornou uma palavra comum no nosso vocabulário, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, mesmo que não vá na igreja, ele vai dizer o seguinte: eu tenho muita fé em Deus. Qualquer um vai dizer isso. E o trem banalizou de uma tal maneira que eles pegou o termo fé até para fazer aposta em jogo de azar. Quem já fez aposta aqui sabe o que eu estou falando. Vou ali fazer uma fezinha. Não é assim que o povo fala? Porque ele está acreditando que por ele ser alguém de Deus, o mundo espiritual vai conspirar ao favor dele e aquelas 6 bolas, 15 bolas, 20 bolas vai fazer com que venha um prêmio para ele, né? Um prêmio para ele poder ir para a praia, né? Poder ir lá para os Emirados Árabes, né? Andar de iate, né? Não estou falando Afeganistão não, estou falando não só Afeganistão, ninguém quer ir para lá, né? Eu estou falando assim, entendeu? Então assim, ir para o Nordeste, né? Tem uns que gostam de comer camarão, lagosta, essas coisas aí, né? Deixa eu com o meu bifinho aqui, se já tá bom o tamanho já, o meu ovinho, né? Já tá bom já. Então assim, as pessoas dizem então que quando ela vai, ela tá fazendo uma fezinha. Mas será que é isso que quer dizer fé? Será que é isso que a Bíblia fala que é fé? Será que Deus espera que você tenha esse tipo de fezinha, esse tipo de atitude? Será que realmente é isso? Eu não vou nem entrar, eu não estou entrando na discussão se jogar na loteria é pecado ou não, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo como que ficou pejorativo. As pessoas dizem algo sem elas terem ideia do que elas estão falando. Tenho fé em Deus. Mas o que é fé? O que é fé em Deus? Como ela vem? Como ela surge? Né? Olha só. Mas o que vem a ser fé? Como ela vem? E como Deus espera que nós reagimos com a nossa fé? São 3 perguntas que a gente pretende responder nesta noite. E se você compreender, eu garanto que você vai avançar muito na sua caminhada com Deus. Amém? O que vem a ser fé? Hebreus 11, 1, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Difícil linguagem, né? Nossa, que olha assim, você fala, meu Deus, esse português aí tá meio arcaico, né?
Já não lembro de mais nada disso aí. Então vamos buscar uma traduçãozinha mais atual. Fala bem assim, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ele está dizendo o seguinte: o que é fé? A fé é uma convicção que você tem de algo que você não está vendo. Por exemplo, vem um médico e fala assim: vai morrer. Um parente, um amigo ou você mesmo. E agora? Só pela fé você pode dar uma contra-resposta: não vai morrer não. Você tem coragem de fazer isso? Eu ainda não surgiu uma oportunidade dessa comigo com médico, mas eu já fiz com pessoas já. E graças a Deus foi pela fé. E eu entendo que foi o dom da fé, aquele dom lá do Espírito Santo, porque depois eu cheguei em casa e falei assim: o que eu fiz? Mas já estava feito. Você está entendendo? Eu já contei para vocês. Tem uma moça que trabalha comigo, a mãe dela estava na UTI, desenganada, já estava chamando os filhos para despedir. Eu virei para ela lá no trabalho, assim, um horário de 2, 3 horas da tarde. Falei assim: o que esse cara pensa que ele é? Está escrito: a vida e a morte estão na mão de Jesus, Ele que tem a chave, Ele que decide quem vive e quem morre. Por causa dessa petulância desse homem, ela vai viver e ela não vai morrer. Está viva até hoje, isso já tem 2 anos já. Pegou? Na hora, para mim, falei com uma convicção que nem eu mesmo, depois cheguei em casa e falei: meu Deus do céu, se essa mulher morre, que cara que eu chego no trabalho. Você entendeu? Naturalmente falando, eu perguntei: nunca que eu falaria isso numa situação normal. Eu fui tomado de algo, o Espírito Santo me deu algo para aquele momento específico. Então aquilo gerou uma situação no mundo espiritual, que gerou uma palavra profética, que fez com que Deus trabalhasse e desse uma nova oportunidade. Lógico, teve pessoas que também nós oramos e Deus recolheu. São propósitos de Deus. O que eu quero falar para você é: você tem que entender que a sua vida, ela não é um barco que está à deriva. Ela precisa de um controle, ela precisa de uma direção, precisa de um capitão, precisa de alguém para direcionar. O negócio é que você não vê esse capitão. E às vezes você ouve a voz dele não de forma nítida. E na maioria das vezes você não entende o que ele fala. E às vezes parece que a sua vida está assim, ó. Tem pessoas que estão assim, porrada de um lado, porrada do outro, porrada para frente, porrada para trás. Fala: meu Deus, por que você não me leva logo? Né? É tanto tapa que eu estou levando. E Deus está nos chamando. Você tem que acreditar. Você precisa acreditar. Mas Deus, eu não estou vendo. Exatamente. Por que você não está vendo? Porque tudo começa no mundo espiritual. Por isso você não está vendo. Imagina se Deus abrisse os nossos olhos por um dia para ver tanto o céu quanto o inferno. Nós enlouqueceríamos. Você vê demônio passando do lado, anjo passando do outro, e espada correndo de um lado, fogo do outro, bicho espiritual correndo de um lado, correndo do outro. Você ia ficar assim: meu Deus do céu. Aí você ia chegar no psiquiatra: doutor, tô vendo anjo, tô vendo demônio, tô vendo bicho. O que ele ia falar para você? Esquizofrenia. Vixe, internação urgente. Por quê? Porque o mundo natural não compreende as coisas do Espírito. Então a fé, ela é isso. Ela liga o natural com o espiritual. Qual que é a diferença? Você não vê. Você simplesmente
acredita. Mas é um crer assim? Como que vem a fé? Como que surge a fé? Eu vou crer simplesmente por crer? Não. Por isso que eu falo para você que não existe fezinha. E quando a pessoa fala assim, eu tenho muita fé em Deus, olhe lá, que a partir de agora você vai descobrir se essa pessoa tem fé em Deus mesmo. Como que vem a fé? Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo e ouvir. Você prestou atenção no que está escrito? A fé é pelo? A fé é pelo ler? É pelo? E ouvir? Pela palavra. A palavra fala. A palavra é o próprio Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é o que está lá em 1 João? Ou no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra, então, eu ouço a palavra. Ouço. Ouvir. Não ler. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: a sua simples leitura da palavra não gera fé em você. A simples leitura. O texto está diante de vocês. Ela vem pelo ouvir. Você precisa ouvir alguém ministrar a palavra. Por isso que numa casa onde todos conversam da palavra, todos vão ter fé. Porque a palavra precisa ser verbalizada. Eu preciso verbalizar. No mundo natural, tudo funciona pelo sentido do homem. Quais são os sentidos, vocês lembram? Os 5 sentidos que o homem tem? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então veja, no mundo natural, o homem opera pelos seus 5 sentidos. O mundo espiritual, eu não preciso de nada disso. Eu sequer preciso falar. A fala é inerente ao mundo natural. Tanto é que se você pensar, a Bíblia diz que Deus vinha no jardim e ele conversava com Adão. Você vai perceber que quando Adão peca, a Bíblia vai dar a entender que Deus agora está falando. Porque antes Deus se comunicava com Adão no espírito. Os dois conversavam em espírito. O Adão conseguia interagir no mundo natural e no mundo físico. Você sabia que essa é a vontade de Deus, né? Para a sua vida. Deus quer que você interage ao mesmo tempo com o mundo natural e com o mundo espiritual. Aí você que gosta de Deus, busca Deus, aí você encontra alguém bem espiritualista, ele vai dizer bem assim para você: vejo que você é médium. Todos nós somos feitos para interagir com o mundo natural e com o mundo espiritual. É natural eu ouvir vozes, ouvir situações do mundo espiritual. Isso tem que ser normal. Mas por que não é? Por causa do advento do pecado. Entrou o pecado e cortou isso aí. Então vem Deus, imagina Deus. Olha o que Deus fala para Adão. Adão, aonde você está? Conhecendo Deus como você conhece, essa é uma pergunta lógica? Deus não sabia onde estava Adão? Por que ele fez essa pergunta? Adão, aonde está você, que o meu espírito não encontra mais com o seu espírito? O nosso espírito se desconectou. Cadê você, Adão? Nós éramos um, cadê você? Aí o Adão fala: vi que estava nu, me escondi. Então Deus vem mostrar para Adão o tamanho do erro que foi que ele cometeu. Toda a prova que Deus... Eu quero esclarecer algo para você, se você nunca ouviu isso. Deus nunca te prova para Ele ver a sua fé.
ou ver aonde você vai chegar. Deus sabe exatamente quem é você, Ele sabe exatamente onde você vai chegar, Ele sabe exatamente a carga que você suporta. Toda a prova que Deus te dá é para mostrar para você quem você é. Porque você vem e fala assim, ó, nunca eu vou me desviar. Aí Deus fala, ah, é? Prova, tempestade, vento. Ai, eu não aguentei essa prova de Deus, foi tão forte, não consigo nem mais ir à igreja. Ué, mas você falou que nunca ia desviar? Você está vendo quem é você? Deus sabe quem é você. Ele sabe que se Ele colocar a mão em você, Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe de tudo isso. Ninguém precisa ensinar isso para Deus. Mas você não sabe. Você não sabe quem é você. Você não sabe aonde você pode chegar. Imagina se Deus chegasse para você e falasse assim. Vou pegar o caso de José. José, você é o caçula, né? Praticamente. Vai vir um depois de você. Os seus irmãos vão te odiar. Vão ter muita inveja de você. Seu pai vai te amar muito mais do que eles. Você vai ser o filho privilegiado. Os seus irmãos vão simular a sua morte para o pai. Vão te vender. Você vai ser escravo no Egito. Chegando lá, você vai trabalhar numa casa como mordomo. A mulher do seu patrão vai dar em cima de você. Por causa disso, você vai ser preso. Você vai ficar uns 5 anos preso, mais ou menos. E aí eu vou dar uma oportunidade. Eu vou fazer Faraó sonhar e você vai dar a interpretação desse sonho. Você acha que se Deus tivesse falado tudo isso com José, ele falou, não, deixa eu quieto. Deixa eu aqui, eu quero saber nada. Mas vai morrer tudo aqui, morre todo mundo. É assim, a vida é assim mesmo. Se Deus contasse para José tudo que ele ia passar, ele ia topar? É por isso que Deus não conta para o seu que você vai passar. Se ele chegasse no primeiro momento falando assim, ó, Silvano, o negócio é o seguinte. Você vai ter altos e baixos na sua vida. Com tantos anos você vai casar. Não vai ser fácil. Sua mãezinha vai ter uns problemas, mas ela vai vencer. Vai acontecer isso com sua filha. Vai acontecer isso, isso, isso. Você vai ter isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Mas você vai ter a vitória. Você fala assim, não, Deus, que isso aí? Não, que conversa é essa aí? Você entende? Então você vai ver que dificilmente Deus vai chegar para você e vai contar os percalços da sua vida. Porque se você soubesse, olha para a sua vida e olha para trás. Você acha que você teria aguentado tudo que você passou? Teve uma força, né? Teve uma mão, teve alguém que te ajudou na sua caminhada, não teve? Porque Deus, eu sei que vai soar estranho o que eu vou falar. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é evangélico, Deus não é protestante, Deus é Deus. É o homem que criou religiões. É o homem que criou dilemas e filosofias. Deus é Deus. Se um budista agora orar aos céus, Deus ouve ele. Se um espírito orar agora, Deus ouve ele. A Bíblia diz que Deus dá chuva para os bons e para os maus. Deus abençoa todo mundo. Agora, se ele vai ser salvo ou não, é outra questão. Porque nós sabemos que salvação é só na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Aí nós pegamos a igreja evangélica, que está dividida em milhões de igrejas. Presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, não sei o que lá. Em vez de todos nós trabalharmos para o reino, eu olho para eles e falo assim, eles não é de Deus. Eles olham para mim e falam assim, eles não é de Deus. Eles não é de Deus. E fica um contra o... Mas não pregamos o mesmo Deus? Você entende? Tem algo muito errado. Isso é filosofia de homem. Como que eu vivo a minha fé nesses dias? Como que eu pratico viver para Deus diante de tanta informação, principalmente dos nossos dias? Informação aí, agora. Daqui a pouco pode ter alguém falando assim, vamos ver se o pastor está falando a verdade. Google, o que é fé? E o Google vai estar respondendo para você o que é fé. Você entendeu? Não está fácil hoje para os nossos dias. Principalmente ter algo muito sério.
Então eu já falei que a gente precisa verbalizar, ou seja, nós precisamos estar num ambiente em que se fale da palavra de Deus. Então significa que se minha família for crente, minha família é crente, mas não se fala da palavra de Deus, eu não vou ter fé nesse ambiente. Então provavelmente o único lugar que eu vou encontrar o subsídio para eu receber fé vai ser na congregação. Porque lá se apregoa, é para se apregoar a palavra de Deus. Quantos de vocês entraram na igreja, às vezes falam assim, esse é minha última quinta, meu último domingo, não quero mais saber, se Deus não falar comigo eu vou entregar tudo. De repente saiu esquecendo tudo isso, falando eu vou vencer, Deus é comigo, Deus me ama, eu estou sentindo uma força. Por quê? Por causa que a palavra de Deus foi manifestada, ela entrou no seu coração e gerou fé. Então você começou a acreditar, você entrou incrédulo, mas saiu crendo. O processo funciona como a parábola do semeador. Você lembra da parábola do semeador? Lembra? Ele vai falar assim, um semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, né? a outra caiu no meio dos pedregais, a outra o espinho, e a outra caiu em uma boa terra fértil, que produziu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Os discípulos falaram assim, explica essa parábola para nós. O que é isso? Semeador, você vai semear, que história é essa? Aí o Senhor Jesus vem explicando em Mateus 13, 18, 23, diz assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto e produz 100, 60 e outro 30. Uma semente gerando 100 frutos, uma semente gerando 60 frutos, uma semente gerando 30 frutos, mas sempre gerando. Para onde a palavra vem? Ela tem um destino, o seu coração. Toda palavra pregada, ela tem um destino, o seu coração. Então, esse é o sentido da parábola do semeador. Como Deus espera que nós reagimos com a nossa fé? O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Numa tradução um pouco melhor, né? Mais atual. E todos aqueles que eu aceito terão a fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Observe que não se trata de viver da religião. Por quê? Quando eu volto nesse aqui, ó, o justo viverá pela fé, ele não está dizendo, mas o justo viverá da fé. Ele está dizendo pela fé. Qual que é a diferença? Quando ele diz assim, viverá da fé, está dizendo o seguinte, você vai viver da fé que você professa. Então você vai largar tudo que você faz e vai viver do que diz a fé. Você vai viver pregando o evangelho, você vai viver tudo isso aí. Mas nem todo mundo tem chamado para pregar. Jesus disse, ide e pregue. O quê? Num sentido de discipulado individual. Mas do coletivo são poucos os que Deus chama. Nem todo mundo está capacitado para isso. Então está dizendo o seguinte, você vai ver pela fé. O que ele quer dizer? Significa que diante de todos os princípios que compõem a sua fé, é por causa disso que você vai viver. Então quando você sair para ir no shopping passear, você vai passear por essa fé. Quando você fizer um negócio, você vai fazer baseado nessa fé. Quando você chegar no seu trabalho, você vai se manifestar por causa dessa fé. Então você vai fazer todas as suas coisas, mas baseado nesta fé. Por isso que ele diz, o meu justo, aquele a quem eu justifiquei no sangue de Jesus, ele vive pela fé, por aquilo que ele acredita. Tudo que ele fizer tem que ser por fé.
eu não coloquei aqui, mas se eu não me engano, Paulo vai dizer o seguinte: tudo que não é de fé, tudo que não é pela fé é pecado. Se eu fizer qualquer coisa na incredulidade, eu peco contra Deus. O que você quer dizer, pastor? É mais ou menos assim. Chegou alguém de alguma religião aí, ou de uma outra denominação, e falou para você assim, ó, não pode comer carne de porco. E você acreditou? Não, ele me mostrou na palavra que eu não posso comer carne de porco. Aí você está num lugar, você foi convidado no almoço, e a pessoa que está lá cozinhando é um especialista em carne de porco. O cheiro está vindo lá de longe. Todo o seu corpo já está vendo aquela carne entrando dentro de você. Quando aquele prato é colocado diante de você, você fica assim, ó. E agora? Eu devo comer essa comida? Aí chega alguém e fala assim para você: olha, você sabia que Deus mostrou para Pedro que tudo foi santificado? Que é para comer de tudo? Paulo vai falar isso na carta dele. Se você quiser, você pode comer de tudo. Deus santificou tudo com a morte de Jesus. Aí você vai ficar assim: mas eu tô acreditando que não é para comer. Aí você vai e come. O que você acabou de fazer? Diga: eu pequei. Porque você não comeu por fé. Você não comeu acreditando que podia comer. Isso vale para alface, para tomate, tá? Qualquer coisa. Pastor, mas tão simples assim? Você acha que pecado é só a mentira? A fornicação, o adultério? Não. A incredulidade é tão pecado quanto os outros. É tão pecado. Por isso, se você tem dúvida, não faça. Não coma, não beba. Tem dúvida? Nem mete a mão. Ah, vamos ali. Ah, não sei. Não vai. Até o seu ir e vir. Se tem dúvida, fique em casa. Porque depois você vai ter que fazer a oração. Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiquei com dúvida e fiz. O Senhor perdoa eu ter feito? Porque você sabe que pecado confessado é assim, né? Você sabia disso, né? Ué, pastor, pecado confessado não é assim? Pai, perdoa os meus pecados, amém? Então, deixa eu te explicar uma coisa. O que é pecado? O pecado é toda ofensa que você comete contra Deus. Pode alguém ser condenado simplesmente pela palavra crime? Você cometeu um crime? Pode alguém ser condenado só porque ele cometeu um crime? Pura e simplesmente? Me explica, pastor. O que é um crime? Crime é uma atitude delituosa. Eu esfaqueei alguém, tentativa de homicídio. Eu furtei alguém, peguei um objeto sem empregar força ou sem a pessoa ver. Eu roubei, usei violência para tomar aquilo da pessoa. Isso é um crime. Então, quando a pessoa for condenada, ela vai ser condenada por roubo. Empregou de violência para tomar. Furto. Ninguém viu. Você sabia? Tem essa diferença, roubo e furto. Para alguém ser condenado na justiça dos homens, tem que dizer qual é o crime que ela fez. Então, para você ser condenado na justiça de Deus, tem que saber o que você fez. Você mentiu? Qual foi sua mentira? Ah, eu estava lá, atendi o telefone, a pessoa me sinalizou dizendo assim: diga que eu não estou. Então, né? A pessoa não está aqui não, quer deixar recado? Pecado, mentira. O Espírito Santo vai vir em você na mesma hora. Se você tem comunhão com Deus, na hora vai bater, vai ser assim, ó, tum! E sabe onde dói? Dói bem aqui, ó. Aonde está os rins? É bem aqui que dói. Vai vir um trem ruim bem aqui. Parece que está revirando o seu estômago. O Espírito Santo vai falar com você bem aqui, ó. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, rios de água não fluiria do seu ventre. É bem nessa região que dói. Você vai sentir um troço assim, você vai falar, ixi. Aí na hora que você for falar com Deus, como você resolve o problema? Deus, na hora que eu atendi o telefone, eu disse uma mentira. Eu disse que fulano não estava. O Senhor me perdoa? Deus vai dizer:
Aquele que confessa o seu pecado e deixa, está livre, está perdoado. É assim que funciona, tá? Pastor, quer dizer que se eu fizer uma oração genérica, tipo que nem Jesus fez do Pai Nosso, então aquilo era só um exemplo de oração. Você sabe qual é o seu pecado? Confessa ele. Não sei, pastor, então vai no genérico. Mas se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai dizer para você: você fez isso, você falou isso, você pensou isso. Mas você falou: Deus, me perdoa por ter pensado isso, por ter falado isso. Irmão, enquanto eu não confesso, meu dia é um dos piores dias da minha vida. Minha esposa pode estar preparando o melhor almoço, pode estar toda bonita, toda maravilhosa para mim, não quero nem saber. Meu dia acabou. Enquanto eu não vou em Deus e acerto minha situação com Ele, minha vida não anda. Você entende? Por causa da sensibilidade do Espírito que habita em mim e em você. Ele é santo, Ele é o Espírito, então Ele não pode habitar num lugar muito podre. Ele quer te limpar. Você confessa e deixa. Amém? Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Porque isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, tê-la-eis. Vocês estão vendo que isso... Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? Quem está falando? É isso mesmo. Jesus está dizendo que tudo que eu pedir, eu vou receber. É Jesus tá... Não pode ser. É Jesus que está falando isso aí? O seu Deus está falando isso. Mas você tem que crer e não duvidar. A fé é o firme fundamento. Então você vai pedir, você vai acreditar. Você, num primeiro momento, os seus olhos não veem, mas tudo está cooperando, tudo está acontecendo, toda a movimentação está acontecendo para aquilo se tornar uma realidade na sua vida. Aí você deixa semear. Falem o que quiser de Pedro, mas ele andou sobre as águas. Fala o que você quiser. Jesus veio andando, né? O barco, eu imagino a cena, né? O barco está vindo aqui, Jesus está vindo assim, né? Olhando, né? Os discípulos falam assim: é um fantasma. Aí Jesus olha assim: não, sou eu. Falando assim: sou eu, Jesus. Aí eles olham um para a cara do outro assim: como assim ele está andando nas águas? Aí Pedro tem uma ousadia: é tu mesmo? Manda que eu vá também. Não vem que não, eu que vou aí. Ele falou: vem. Imagina Jesus encostando uma coluna de vento assim, falando: vem, né? Já estava nas águas, eu imaginar que estava coluna de vento, né? É o de menos, você não concorda comigo? Já estava nas águas mesmo, né? Fala: vem, chega aí, chega junto. Não é assim que a gente fala hoje, assim: chega junto aí. E Pedro tá andando, de repente, bate uma onda do lado dele. Bate uma onda, ele olha assim: vou afundar. O que acontece com ele? É por isso que muitos de nós quebra a cara na caminhada. Tudo está acontecendo, o movimento todinho, você está vendo tudo dando certo. Aí chega um filho do diabo. Aí, será? E você, será que vai ser isso mesmo? É mesmo, né? Pior coisa que tem é você duvidar de uma palavra que Deus libera na sua vida. Pior coisa que tem. Você vai afundar. Pedro afundou? Senhor, socorre-me. Aí vem Jesus. Por que você duvidou? Colocou ele dentro do barco. Homem de pequena fé. Por que você duvidou?
Tem muita gente que falta isso aqui, ó. A porta tá bem ali, ó. Tudo, já atravessou tudo. Já deu soco na cara de Satanás, já rodou com principado e potestade, já brigou, fez tudo aqui, chegou bem aqui, ó. Olhou para a onda, olhou para o vento, olhou para a circunstância. Falou, mas está demorando. Quem que vai ficar feliz com isso? Sabe aquela pessoa que dá uma porrada, que você dá umas porradas nela, o Satanás? Ele sem o dente lá, com a cara inchada, vai falar assim, ah! Porque você mesmo caiu na sua própria cilada, que é a cilada da incredulidade. Veja, servir a Deus com fé é ouvir a pregação da palavra. Mas é uma pregação qualquer? Não, pela palavra. Se eu chegar aqui e começar a falar assim, ó, a sua vitória tem sabor de mel, Deus vai pegar você, Deus vai rodar você vai quebrar tudo e pá! Você vai pular e vai rodar aqui, não vai? Você concorda comigo? Mas você vai sair lá fora e vai quebrar a cara. Por quê? Não foi uma pregação através da palavra. Tem que mostrar, tem que ser conciso, tem que ser firme, mostrar versículos, fazer você pensar, fazer você refletir, fazer com que essa palavra entre no seu coração e ache morada lá dentro, que ela vire uma semente frutífera dentro de você. Isso tem que ser a pregação. Então eu ouço a pregação. E agora que eu ouvi a pregação, essa semente vai gerar o que no meu coração? Fé. A fé vem ouvir e ouvir pela palavra. Então a fé foi plantada no meu coração, vocês concordam? Agora vai acontecer o quê? Os outros 3 caminhos, até ela encontrar um solo fértil em você e produzir, que é isso aqui, ó. Você vai ter que lutar contra Satanás para ele não roubar a revelação da palavra. Pode reparar, você sai de um culto, às vezes cheio da presença de Deus, chega em casa, o marido, o filho, um parente, por que você está nessa igreja aqui que quer roubar seu dízimo? O que você está fazendo lá com aquele pastor ladrão? Aquele escaloteiro lá? Aí você já fica bravo. Não é mais ou menos assim? Ou você encontra um amigo e fala, ó, Satanás querendo roubar a revelação, tirar você do foco. Outra coisa que você vai ter que lutar. Não é porque você recebeu fé que você é imune às situações adversas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então vai dizer o seguinte, virão angústias, virão tribulações. Para quê? Para confrontar você com a palavra que você recebeu. Você recebeu uma palavra de Deus de vitória, que Deus vai mudar a sua sorte. E aí você vê uma luta, as coisas não acontecem, você sai para trabalhar, você sai para fechar negócio, você sai para resolver isso, você sai para resolver aquilo e nada acontece. A angústia fica, a tribulação vem, você não sabe mais o que fazer. E aquilo te tira a alegria. Aí você fala, não, aquela palavra lá não foi para mim. Incredulidade. Outra situação que você vai ter que lutar. O amor a este mundo e a busca por riquezas. A Bíblia diz que isso sufoca o poder da palavra. Torna ela infrutífera. O que eu vou dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com essa tosse seca por causa do tempo. Eu trabalho num lugar que o ar fica 19 graus lá, é 2 arzão forte lá, você passa até frio lá, e aí você sai aqui para fora 40 e tantos graus. Então é difícil, né? A garganta tá abençoada desse jeito, né? Mas vocês lembram como eu tava? Quem lembra como eu tava? Vocês lembram que foi vocês que oraram por mim num culto de quinta-feira? Eu vou te dizer, vocês sabiam que eu não parei de tossir? Vocês sabiam disso? Eu estava tossindo tanto quanto eu entrei aqui na quinta-feira. Eu estava com um monte de remédio lá em casa. 2 tipos de xarope. Eu estava lá com aquela... o médico lá passou a azitromicina para tomar, né? Para ajudar em questão de sinusite, essas coisas. Eu estava lá. Tinha uns 100 e poucos reais de remédio lá. Eu tive uma postura. Eu falei assim, Deus, o Senhor revelou que era para a igreja orar por mim. Eu continuo tossindo. Eu creio que eu fui abençoado. Então eu rejeito tomar qualquer um desses remédios. Ou eu recebo a cura,
ou eu rejeito tudo que eu prego. Aí de repente eu... Aí vinha uma voz: toma o xarope. Toma o remédio. O tempo todo assim. De repente... Parei de tossir daquele jeito. Por quê? Porque veio Satanás, veio angústia da minha garganta. Só pra você ter ideia, parecia que até inchou minha garganta de tanto que eu tossi. Eu não estava conseguindo tomar água, que era ruim eu engolir água. Mas eu reagi com uma fé baseada em todo o movimento do Espírito Santo. Eu creio que aquilo que aconteceu comigo foi real e tomei uma postura. Tá aqui minha irmã. Minha irmã, até os 14, né, Patrícia? 14, 15 anos, você tomava aquele Tegretol, né? Converteu, uma dessas igrejas doidas que tem aí, né? Aí, você coloca pra mim, sem querer eu apertei. Aí eles falaram muito de cura, de fé, essas coisas. Ela tomou uma postura. Falou assim, ó, ela tinha ataque epilético, ela tinha tudo isso aí. Ela tinha que tomar esse remédio para não ter esse ataque. Ela virou e falou o seguinte, lógico que minha mãe quis matar ela na época, né? Ela falou assim, negócio é o seguinte, Deus já me curou lá na cruz do Calvário. Eu não vou mais tomar esse remédio aqui não. Ela pegou e jogou no lixo ali, sei lá, devia ter uns 300, 400 reais da minha mãe. Você tá louca? Não sei o que. Não vou. Eu vou crer que Deus vai me curar. Não teve mais. Ninguém precisou orar por ela. Ninguém precisou botar a mão na cabeça dela. Ela teve uma atitude. Eu estou dizendo que é para você fazer isso. Se você não tiver fé, nem se atreva. Que o primeiro surto que der, você vai ter um ataque. Isso é só para quem crê. Ela recebeu uma palavra e reagiu a uma palavra. Aconteceu algo comigo e eu reagi. Os remédios estão tudo novinhos lá. Falei que não ia tomar, não tomei. E aquilo que aconteceu cortou. Engraçado que eu estava mais de 20 dias tomando remédio e não tinha cortado. Mas eu tive uma postura. Então assim, você entende que as coisas de Deus, ela não é brincadeira? É uma realidade mesmo. É uma realidade. Essa realidade converge com o ponto 3, que é reagir conforme a revelação da palavra. Por exemplo, você vai fechar um negócio de muito dinheiro. Você está meio assim com esse negócio. Você sabe que você vai ganhar dinheiro. Aí você escuta a palavra e Deus fala para você, não feche o negócio. E aí? Tem que ter fé ou não tem que ter fé? O dinheiro vai ser depositado no outro dia, um dia que você nunca viu na sua vida. E Deus fala, não feche o negócio. Imagina você chegar para a pessoa que vai, sei lá, botar 1 milhão na sua mão. Não, vou depositar agora 1 milhão aqui. Não, eu entendi que não é para eu fechar. Não, eu estou fazendo o Pix agora. Não faça. Eu entendi que não é para fazer. Deus me mostrou, é louco. É crente. Ficou doido, não tomou o gardenal dele aí, pronto, por isso que está tendo esse surto aí. Você entende? Existem atitudes. Nem sempre o que é, eu devo fazer. As coisas de Deus podem ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Você lembra quando o Eliseu, Deus usou o Eliseu para curar o Naamã? Uma menina apregoou para ele, se você conhecesse o profeta de Israel. Aí ele vai lá no rei. O rei rasga as vestes porque tem uma carta do rei lá da Síria falando assim, cura o meu servo. Agora eu sou Deus, ele rasga as vestes. Aí falou assim, aí o Eliseu fica sabendo, manda lá o servo dele, fala assim, manda vir em mim que ele vai saber que tem profeta em Israel. Aí vem ele, todo leproso. Aí o Eliseu, lá dentro, molhando, né? Acredito que ele era parecido comigo, né? Molhando o pãozinho no café assim, comendo, né?
Ô Geazi, fala pra ele dar 7 mergulhos no Jordão lá. Aí sai Geazi lá fora, lá. Negócio. Então, grande general da Síria, né? Deixa eu te falar uma coisa. É pra você dar 7 mergulhos lá no Jordão lá, né? Ué, mas o Eliseu não, ele disse que é só você mergulhar, você vai ficar ali porque nem um bebê, vai parecer bundinha de neném. Vai lá, confia na palavra do profeta. Virou e entrou. Naamã ficou possesso. Assim, além de não vir me atender, já desprezou minha autoridade. Esse camarada me manda me banhar nesse rio sujo. Tem rio tal, logo no Jordão. Aí os empregados falaram assim, o negócio é o seguinte, se ele mandasse você tomar ivermectina, você não tinha tomado? Se ele mandasse você tomar cloroquina, você não tinha tomado? Se ele mandasse você tomar melão de São Caetano, você não tinha tomado? Então, meu filho, banha no Jordão. Morrer você não vai. Aí ele vai lá e dá o quê? Os 7 mergulhos. Fica lindo. O que ele faz? Ele volta no profeta. Ele trouxe riquezas, muitas ofertas. Ele vem. Eu vim trazer para agradecer. O que Eliseu fala? Não, manda ele ir embora com a oferta dele aí. Não quero não. Bom, você já parou para pensar? Deus usou você para restaurar uma vida. Essa pessoa chega para você e fala o seguinte: eu sou tão agradecido ao seu Deus por que fez por mim, que eu quero te dar 10 milhões de reais. Aí você fala, não pode ir embora, eu não quero o seu dinheiro não. O Geazi ficou possesso. Por que Geazi ficou possesso? Geazi fala bem assim, Eliseu nunca poupou ninguém. Não teve um que consultou com Eliseu que não foi obrigado a dar oferta. Todo mundo que veio atrás de Eliseu teve que ofertar. Agora que vê um cara rico, ele rejeita? Não. O Eliseu deve estar meio caduco. Eu vou pegar, vou investir lá na casa de profeta. O Eliseu não precisa nem saber. Aí vai ter uma passagem que vai ser muito polêmica para todos vocês. A Bíblia diz que quando Geazi vai atrás do Naamã, pega as riquezas de Naamã e vem, o Eliseu fala assim: e aí, Geazi, onde você estava? Eu estava aí, dando uma volta aí, de boa, tomar um picolézinho, né? Foi ali na Esquimó, tomar um picolézinho. Aí ele vira e fala assim: meu espírito foi com você. Eu fui junto com você. Polêmica essa passagem, não é? E agora? Tá na Bíblia isso aí, como que você fala um troço desse? Já imaginou? Você tá lá fofocando de uma pessoa e a pessoa tá lá assim, no espírito dela, só ouvindo o que você tá falando dela? Por isso que Deus fala, não fale mal de ninguém. Aí tá lá, ele fala assim: por causa do que você fez, que a lepra dele se apegue a você. Por quê? Quem anunciou que havia profeta em Israel? A serva de Naamã. Quando ele chegasse lá, limpo, restaurado, olhasse para aquela menina, o que você acha que ele ia fazer com ela? Provavelmente ia libertar ela, ia devolvê-la para Israel com riquezas. Mas o Geazi foi lá e tomou. Você entende que nem tudo eu devo dizer sim? Tem coisas que não são minhas. Então você tem que ter o discernimento do sim de Deus e do não de Deus. E tudo isso vem o quê? De ouvir pela palavra de Deus. Assim será a minha boca, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Quando Deus lança uma palavra, ela tem que voltar com resultado. Lembra que a gente leu lá que a palavra pode ser sufocada, ficar infrutífera por causa do amor ao mundo e a sedução das riquezas? A vontade, prosperar não é ruim, mas o amor à prosperidade é. Você prosperar
não é ruim, é bom. É bênção de Deus. Você ter um carro bom, uma casa boa, você ter dinheiro para viajar, isso é bom. Qual o problema? A sua confiança está nessas coisas. Deus enviou a sua palavra para você acreditar que tudo é possível se você crer, ou seja, tiver fé. Tudo é possível para você. Está duvidando? Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E agora? Qual a decisão que você vai tomar? Obedecer a palavra que foi direcionada a você? A mudança da sua vida, da sua família, está em loucura. Lembre-se, eu já contei isso para vocês. Havia um altar em casa. Havia, sei lá, umas 15 imagens. A Patrícia já falou aqui, que eu acho que ela gastou 3, 5 meses, metade do ano de salário dela, só comprando essas imagens. As duas, ela e minha mãe, aprisionadas por Satanás. Eu com 3 meses de crente. Entrei lá, desafiei todos eles e mandei que saísse da minha casa. Em 7 dias, o altar foi destruído por uma ação espiritual. Pegou fogo o quartinho. E elas voltaram para o Senhor Jesus. Mas alguém tem que fazer, você não concorda? Alguém tem que ir. Como que a realidade da sua vida vai mudar? Quando você tomar uma postura. Qual é a palavra que Deus te deu? Não temas, eu sou contigo? Então vai. Ele já disse que é com você. Estou passando uma luta, pastor. Ele não disse? Se passares pelas águas, não vai se afogar. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Você precisa se apegar à palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração. Pode trazer aqui na frente. Já chamo os pastores aqui na frente. A diaconisa Graziele também. Você que está em casa, né? Deus, Ele pode mudar a sua história, a sua realidade. Basta você acreditar. Acredite que Deus pode fazer. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. E nós vamos entrar nos nossos momentos de clamor, de unções. Amém? E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida essa noite. Amém? Coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor colocou em nosso coração a anunciar sobre fé, sobre como é a fé, como ela surge e como a gente pode ver de uma forma que te agrade, Senhor. Pai, eu peço, a partir de hoje, haja uma diferença, haja uma mudança na mentalidade dos seus filhos e filhas, que eles comecem a viver por fé e não por vistas, Senhor, que eles vivam o sobrenatural, Pai. Pai, quando eles chegarem na casa deles, na família deles, no trabalho, em qualquer situação, onde está o impossível, aonde está difícil, eles olham e falam assim, agora vai acontecer, vai destravar, a cura vai vir, a libertação virá, a restauração virá, porque o Senhor deu uma palavra para cada um deles, Senhor. Eles são seus filhos, é tu que direcionas eles pelo teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus e meu Pai, nunca permita que suba neste altar, Senhor, pessoas que não apregoem, Pai, a sua palavra. Só subam pessoas aqui que preguem a sua palavra, a revelação da sua palavra, Senhor, para que a sua igreja possa receber a fé necessária para vencer, para triunfar e não deixar mais o inimigo tomar tudo que ele tem tomado deles, Senhor, para repreender, Pai, essa enfermidade, esse mal, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Por isso, Senhor, opere e libere a fé no coração dos seus filhos. Jesus falou que ainda que seja como um grão de mostarda, ainda que ela seja pequenininha, eles podem ver o impossível, Senhor. Porque a fé pode começar pequena, mas ela vai crescendo, crescendo e se tornando gigantesca, Senhor. Guia seus filhos nesta caminhada, Senhor. Ensina eles, Pai,
Abençoe-os nesta noite. Eu peço agora, meu Deus e meu Pai, que toda a prisão de Satanás na vida deles, do trabalho deles, no relacionamento deles, seja agora desfeita, em o nome do Senhor Jesus. Liberta os seus filhos e filhas, Senhor. Arranca deles agora, Senhor, eu te peço, essas algemas, essas cadeias, essas correntes, esses grilhões, que têm impedido eles de jejuar. Eles não conseguem jejuar, não conseguem ler e meditar na tua palavra, não conseguem, Senhor, passar 5 minutos em oração, porque estão presos, Senhor, a cadeias que o maligno colocou sobre eles. Quebra agora, Senhor, que os seus santos anjos com suas espadas estejam liberando e libertando os seus filhos agora, e que eles consigam jejuar, que eles consigam ler e meditar na sua palavra, que eles consigam declarar, verbalizar a palavra do Senhor em seus lares e famílias. Senhor, abençoe casamentos, abençoe filhos e filhas, netos e netas, Senhor. Traga cura, traga restauração, Senhor. Arranca toda a enfermidade do nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade e aflição, bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda dor na pele, toda dor no músculo, no nervo, todo espasmo, toda tremedeira vai saindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há alguém aqui que treme no nosso meio? Tem alguém aqui que treme? Você coloca a mão assim, ela fica tremendo? Você não consegue? Pode vir aqui. Tem mais alguém? Às vezes você fala, pastor, não é direto, mas de vez em quando dá uns espasmos em mim assim, eu não consigo segurar tal. Se tiver, vem aqui na frente, amém? Se tiver alguém em casa, é só crer, amém? Eu peço para os pastores estar ungindo e impondo as mãos sobre ele. A Bíblia diz, né? Que a oração e a unção com óleo opera na vida daquele que tem problema. Depois eu vou pedir para a diaconisa Graziella ungir todas as mãos, amém? Que aí depois a gente vai fazer uma outra oração com vocês. Pode. Aí você entrega o óleo para a diaconisa. Em nome de Jesus o Cristo, eu te rogo, Senhor, toque agora em todo o sistema nervoso, essas tremedeiras, vai alinhando agora todo o sistema nervoso, vai alinhando, Senhor, todo o sistema nervoso agora, Senhor, em nome de Jesus, vai saindo agora, toda essa fragilidade, toda essa tremedeira, vai sendo abençoado todos os músculos, todos os nervos, todas as articulações agora. Em nome de Jesus, todo o mal, toda a tremedeira, em nome de Jesus, saia. Você de casa, se você tem alguma tremedeira, estende as suas mãos agora. Em nome de Jesus, seja alinhado agora. Seja abençoado todo o seu sistema nervoso agora. Vai parando agora toda a tremedeira. Lado esquerdo, lado direito vão se alinhando agora. Mãos e pés, dedos vão sendo abençoados agora e restaurados. Nós declaramos cura e restauração. Estenda as suas mãos e vai sendo tocado agora. Vai paralisando agora. Vai sendo repreendido toda a tremedeira e vai sendo normalizado a mão. Em nome de Jesus. Receba a cura e a restauração. Em nome de Jesus. Você que já foi ungido, se você tem algum mal, alguma enfermidade, se você pode colocar, coloca. Se não pode, coloca no coração. Às vezes é numa parte íntima, algo assim.
Então não precisa pôr, só mesmo um lugar. Nós vamos orar por você agora, amém? Pedindo restauração. Pastor, é no meu ouvido, eu não estou ouvindo bem. Coloca a mão no ouvido. Pastor, é o meu olho. Meu olho está ruim. Minhas vistas estão ruim. Coloque nos seus olhos. Pastor, é minha cabeça dói. Coloca a mão lá. Pastor, ela é na coluna. Tenta colocar na nuca se você conseguir. Se não conseguir, coloca no seu coração. Amém? No nome de Jesus o Cristo. Poder curador. Operação de maravilhas. Opere segundo a palavra de Deus. Que está escrito: em meu nome vocês curarão. Que essa palavra se torne uma realidade agora. Enfermidade saia. Enfermidade espiritual vai saindo agora. Espírito que está causando surdez, cegueira, gagueira, aprisionando colunas, articulações. Em nome de Jesus, saia. Seja abençoado agora o seu ouvido. Ouvido direito, esquerdo, sejam abertos e ouça agora. Olho direito, olho esquerdo, abra-se, veja bem em nome de Jesus. Fala, seja abençoado agora. Fale bem, sem gagueira, sem constrangimento. Fale bem em nome de Jesus. Coluna abençoada agora. Saia a dor na lombar, dor na torácica, vai saindo agora. E seja restaurado toda a coluna. Cabeça, dor na cabeça, enxaqueca, vai saindo agora em nome de Jesus. Vasos, recebam agora toda a dilatação necessária para o sangue fluir. Flua o sangue na região da cabeça. E sai agora essa dor, sai essa incomodação, sai essa pressão da sua cabeça. Nódulo, caroços, em qualquer parte do corpo. Vai saindo e sendo queimado agora pelo poder de Deus que está neste lugar. Em nome de Jesus, articulações abençoadas, joelhos abençoados, ombros abençoados, cotovelos abençoados. Em nome de Jesus, aquilo que você não podia fazer pela fé, faça. Não podia mexer, mexe o joelho, pela fé. Não podia mexer o braço, mexe. Não podia mexer o pescoço, em nome de Jesus, mexa. Para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Vai mexendo, pela fé. O mal vai embora, a dor vai embora. É só você crer. O poder de Deus está aqui para te abençoar, para te restaurar. Porque Jesus padeceu por você naquela cruz. Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Já fomos, não seremos, já fomos, já aconteceu. Receba a cura, receba a restauração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar, alguém estava sentindo alguma dor? Não estava conseguindo mexer? Teve alguém que foi abençoado? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Tudo bem? Amém, glória a Deus.